Marcelo Feijó, sou fotógrafo e professor na Universidade de Brasília. A minha formação acadêmica começou no jornalismo, inicialmente no cinema, depois passei para o jornalismo, onde eu fiz o curso de graduação aqui na Universidade de Brasília, depois fiz mestrado em arte, artes, novas tecnologias, aí fiz o doutorado depois em história cultural e depois ainda fiz um pós-doutoramento em sociologia urbana. Na verdade, muita gente acha que você transitou por várias áreas. É verdade, tenho transitado por várias áreas e isso é um dos meus objetivos, assim, como pesquisador. Mas, na verdade, sempre estudando a mesma coisa. São vários pontos de vista para o mesmo objeto. E o objeto é a relação entre a cidade e a imagem. Como que as cidades se revelam pelas imagens, como que as imagens se revelam pelas cidades. Eu nasci dentro de um escritório de arquitetura, pai e mãe arquitetos. E meus pais gostavam muito de fotografia, de artes plásticas. Então, desde sempre, eu convivi com a imagem, né, e com a fotografia também. E a primeira vez que eu entrei num laboratório de fotografia, na minha vida, eu senti que ali tinha uma coisa que eu queria fazer. Assim, sabe, a primeira vez que eu entrei, fiquei assim muito abalado, nem dormi direito, fiquei assim, aquilo bateu de uma forma que eu falei, isso aqui é alguma coisa que eu quero fazer na minha vida, né? E naquele momento de adolescência que você está buscando, o que é que eu vou ser, né? O que eu vou fazer? E a fotografia, quando ela apareceu, foi uma revelação. E aí eu segui, né? Fui estudar cinema, jornalismo e entrei no fotojornalismo, né? Inicialmente eu trabalhei em jornal, e fiz uma carreira curta assim, dentro do fotojornalismo porque a vida acadêmica me chamou também muito. Sempre gostei muito de estudar, né? E o melhor lugar onde a gente tem tempo para estudar, condições para estudar, é dentro da universidade, né? Então fui buscar meu lugar dentro da universidade. Foi mais ou menos assim que se construiu e dentro da universidade eu sou um fotógrafo. Um professor de fotografia e que, como eu gosto de dizer sempre, eu sou um fotógrafo e um professor. O dia que eu deixar de ser professor, eu deixo de ser fotógrafo e vice-versa, né? Estou sempre fazendo e buscando melhorar meu trabalho e também esse convívio com os estudantes sempre é muito bom, porque renova a gente, né? A gente está sempre encontrando novos alunos e a gente vai encontrando novos caminhos também. Meu tema principal, assim, desde o primeiro momento, é a paisagem urbana, a cidade. Esses dias eu estava lembrando do primeiro filme que eu fiz. O primeiro filme que eu coloquei dentro da máquina, aqui em Brasília, eu desci e fui fotografar as quadras, né? A quadra onde eu morava na época, na 302 Sul, e aquilo me interessou, na relação do espaço, do homem com o espaço, a relação do homem com o seu lugar. E esse é o meu tema principal, e depois isso foi se ampliando, saindo de Brasília para as grandes metrópoles, saindo de Brasília depois para as cidades coloniais. Então essa questão da cidade como o lugar das permanências humanas, o lugar onde acontecem os encontros, os desencontros, as praças, os cantos abandonados, os cantos ocupados, né? O processo de conflito que é inerente à própria vida da cidade, né? O conflito da ocupação pelos espaços, a busca por um lugar no mundo, né? Então a cidade sempre me interessou muito. Portugal tem uma coisa assim que para mim é muito marcante. Assim, a primeira vez que eu cheguei em Lisboa, sobrevoamos a cidade, né, de avião, sobrevoamos a cidade, e eu vi a cidade num tom, aquele tom meio mais branco, mas no final de tarde. Ali eu já me apaixonei por Lisboa. Eu já tinha estado em outras cidades encantadoras também, mas o encanto que Lisboa me proporcionou foi muito particular. E aí passei ali alguns dias e falei, eu vou voltar para cá. E passei a me interessar também por estudar essa relação Brasil-Portugal de forma mais sistemática, né? Por estar dentro da carreira acadêmica. Então, quando eu fui fazer meu doutorado, eu fiz um doutorado que foi um doutorado conjunto da Universidade de Brasília com a Universidade de Lisboa. Então, passei 2 anos em Lisboa,
estudando na universidade, pesquisando nos arquivos, né, nas bibliotecas. Então a minha relação foi se estreitando cada vez mais com Portugal, inicialmente com Lisboa, por ser a cidade onde eu morava, mas é tudo muito pequenininho, né? A terrinha é tudo pequenininho, né? A gente pega um trem, vai ali, pega um ônibus, é tudo muito próximo, né? Nesse sentido, né? O Brasil com essas distâncias imensas, lá tudo bem mais curto. E fui visitando e fotografando, né? Assim, essa agonia de fotografar o tempo inteiro, não. Deixa a câmera fotográfica encostada em muitos momentos. Também não gosto dessa ânsia louca de estar fotografando tudo, não. Mas buscando a minha interpretação dessas cidades, das cidades portuguesas. E uma paixão muito grande por Portugal, porque ali sempre me senti muito bem nas cidades portuguesas. Essa identificação com Portugal e a vontade de andar pelas cidades portuguesas foi uma coisa que foi acontecendo ao longo do tempo. E aí foi documentando, foi escolhendo novos caminhos para essa documentação. Esse livro, o Cidades na Contraluz, ele é resultado de uma pesquisa que eu desenvolvi em parceria com o arquiteto e professor Helder Rocha Lima, é meu pai. Atualmente agora está com 86 anos, com muita saúde, amém, e produzindo e trabalhando bastante. É o 5º livro que nós fazemos juntos, na verdade. Já fizemos outros livros sobre as cidades goianas aqui no Planalto Central. E esse aqui veio durante uma viagem que ele fez quando eu estava em Lisboa. Ele foi me visitar e fizemos lá uma andança pelas cidades portuguesas. E essa mesma sensação que eu tive desse bem-estar em relação às cidades portuguesas, ele teve também, se identificou demais. Ele, menino do interior, criado na cidade de Goiás, se sentiu muito em casa naquelas cidades todas. E aí a gente foi verificando as identidades. E aí a pesquisa foi se construindo. Ele é desenhista e pintor, e nós decidimos então misturar, né, os desenhos e as pinturas com as fotografias e fazer uma pesquisa mais sistemática também das relações da arquitetura colonial brasileira com a arquitetura portuguesa. Inclusive demonstrando as influências que os brasileiros retornados tiveram, que os portugueses que vieram para o Brasil e aqui se aclimataram e tiveram algumas influências da população negra, da população indígena, e essas influências refletem na arquitetura também, que voltou para Portugal. Então é um caminho de ida e volta. É lógico que veio mais do que voltou, mas muita coisa voltou também. Então a gente pesquisou isso, essas identidades, a formação das casas portuguesas, a oportunidade de vivenciar esse estar, né, nas cidades portuguesas, e ao mesmo tempo fazer uma pesquisa também do ponto de vista acadêmico, né, embasado na bibliografia dos outros pesquisadores, arquitetos que pesquisaram. O livro, sobretudo, ele pretende oferecer uma leitura simples. A gente não tem pretensão, embora tenha um embasamento em grandes autores, mas o livro é bastante simples. É inclusive uma tentativa de aproximar sem complicar muito e permitir que cada pessoa faça o que nós fizemos, que é criar uma nova cidade. A partir dessa experiência de estar nas cidades portuguesas e nas cidades brasileiras, nós fizemos uma mistura de imagens e criamos aqui um novo ritmo, uma sobreposição de imagens, uma articulação, uma sequência de imagens. Então a gente misturou Coimbra com Goiás, com Salvador, com Évora, com Porto. Então
as cidades estão todas misturadas. Então, dessa mistura, surge uma nova cidade, que é mental, que é nossa. O que a gente quer com esse livro? Que as pessoas recriem as suas cidades também e pensem sobre as suas cidades. Bom, meu nome é Pablo Fagundes, eu sou um músico brasiliense, tenho 37 anos e vivo de música, vivo desse instrumento aqui, da gaita. Comecei como uma brincadeira, adolescente ainda, e o tempo foi passando, eu fui estudando, fui me interessando mais pelo instrumento. Eu tive um despertar pela sonoridade blues no início da minha carreira e isso me contagiou muito. E eu resolvi seguir a vida de músico, pesquisando outros ritmos, né? E quando eu encontrei o ritmo brasileiro no meu instrumento foi aonde eu me identifiquei mais e onde eu pesquiso mais. Hoje eu já gravei diversos discos, fiz participações com muita gente, né? Tô em fase de gravação do meu segundo disco que leva o meu nome. Já tive, o primeiro foi o Foles, né? Que é o Pablo Fagundes 1, digamos assim. Depois disso eu gravei um disco com um americano chamado Ted Falcon, um disco em parceria, também instrumental. Família não tem ninguém que é músico assim diretamente, né? Mas meu pai é jornalista e ouvia muita música e enfim, minha mãe é cubana, traz essa coisa desse acento latino bem interessante também. Então eu acho que eu aprendi mais música pelo fato de ter morado em Brasília, e Brasília a música aflora em todas as esquinas, né? Os nossos amigos são muito musicais, né? A gente tem assim o privilégio de ter uma qualidade humana de músicos em Brasília que enriquece muito a gente vai aprendendo com os nossos amigos. Faço diversos trabalhos, sou professor, né? Eu sou professor lá no Clube do Choro de Brasília, onde eu dedico 2 dias da semana apenas para dar a aula, assim, tento organizar, né? Quando tem as viagens eu tenho que arrumar um substituto, essas coisas assim, né? Porque a carreira de músico instrumentista é a minha prioridade, mas eu não posso deixar essa frente de professor que eu abri, trazendo informações do instrumento mesmo para as pessoas facilitar, né? Porque a gaita não é um instrumento muito popular ainda, mas ele vai ser, né, com o trabalho que está sendo feito aqui em Brasília e tem outros estados do Brasil, ela vem crescendo, né? Eu comecei brincando com a gaita de blues, que eu vou tocar um pouquinho nelas também para vocês ouvirem depois. Comecei brincando mesmo, aquela coisa de tocar, fazer um som com o pessoal, né? E eu me identifiquei muito com esse instrumento que eu já tinha sido musicalizado através da flauta, então eu já conhecia alguma coisa de música. E quando eu peguei esse instrumento que ele saía som aspirado também, né? Que é um instrumento de sopro, mas você sopra e aspira. Então você respira no instrumento para tirar som. Isso aí me contagiou e eu realmente decidi, a partir daí, né, dessa brincadeira, me aprofundar.
músico, acho que hoje, para ser bem sucedido, ele tem que fazer muitas coisas. Ele não pode apenas tocar muito bem ou apenas vender o seu trabalho muito bem, né? Então ele tem que ser um pouquinho de cada. O tocar muito bem é uma coisa assim, é um pré-requisito, mas só isso não dá para você viver bem de música. Você tem que ter muitos contatos, muitos amigos, né? Eu por tocar um instrumento específico, né, como carro-chefe, para achar esse mercado, eu procurei bastante e vi que se eu ficasse só em Brasília não ia dar muito certo, assim. Quer dizer, não saio de Brasília por nada, moro aqui, é minha base, mas para eu conseguir ampliar, né, o poder da minha música, o alcance da minha música, eu comecei a visualizar outros países que valorizassem esse instrumento. E nessa eu achei uma ponte muito bacana, porque eu levava a música brasileira num instrumento que não era comum, né? Muito comum, e que era bem valorizado nesses países. Então essa brecha que eu achei, eu consegui fechar muitos trabalhos, conheci muitos lugares bacanas, consegui ir para a Austrália, eu fui para a França, em vários lugares na França, em alguns festivais. A gente foi para deixa eu lembrar, Áustria. Fomos também, falei Austrália, Estados Unidos, quase todo ano eu toco lá. Enfim, deu uma rodada legal, né? Todo ano eu consegui, Bélgica. Então, desde do primeiro festival que eu consegui penetrar, digamos assim, ele abriu portas para outros festivais, os formadores de opinião do instrumento conheceram o meu trabalho, que até então não conheciam. Eu fiquei impressionado com a França, a organização que eles têm em relação ao instrumento. Eles têm festivais em vários lugares do país, né? Mais de um festival por ano, de harmônica, onde reúne muita gente, eles trazem artistas de fora, então eles têm um público já formado, não é aquela coisa de você tocar para um pessoal que não conhece o instrumento, não. Eles têm essa coisa muito forte, né? Os Estados Unidos é o primeiro mesmo, né, que a gaita é mais popular, mas depois dos Estados Unidos eu fiquei impressionado com a França mesmo, né. Aonde eu tive a oportunidade de mostrar, eu fui sempre muito bem recebido. Eu tive o cuidado também de escolher algumas músicas que representassem bem nosso país, né? Misturando com algumas músicas autorais também, né? Que trouxessem o tipo de energia que eu queria. Então, sempre tentando interagir um pouquinho com eles, né? Com o público. E a resposta foi sempre muito positiva. Para o ano que vem tem uma reserva de agenda para um projeto muito interessante de Washington, feito pelo governo de Washington lá, que Washington é irmã de Brasília, são cidades irmãs, né? Brasília se inspirou em algumas coisas de Washington e tudo, né? Então eles têm um projeto que eles unem um músico americano com um músico brasileiro e eles me selecionaram. Fiquei muito feliz com essa história, é Chris Style o nome do músico. Então ele vai passar 15 dias no Brasil, eu vou passar 15 dias lá e no final dessa vivência que a gente vai ter, a gente vai gravar um outro disco, completamente diferente. Que ele é uma praia bem swingada, uma coisa, ele canta, toca vários instrumentos e faz o beatbox, né, com a boca. Então
Esse é o único que está confirmado, mas a gente está trabalhando justamente para fechar essa agenda legal internacional. Eu tive muita sorte, porque tive alguns padrinhos musicais, né? O primeiro deles foi o Dominguinhos mesmo, que participou do meu primeiro disco e sempre que vinha em Brasília me chamava para participar do show dele. Eu fazia uma participação especial aqui, outra lá. Isso me motivou muito, me influenciou bastante. Tem uma música que não tem como não deixar de tocar, que é o Tico Tico no Fubá, porque é uma música que não é que é obrigação de você tocar, mas eu gosto de tentar achar alguma coisa que eles já conhecem da nossa música. Então, essa música é uma música que serve para explicar o que é o chorinho, por exemplo. Eles não sabem o que é o chorinho, né? Sabem o que é a bossa nova, né? Mas o chorinho mesmo eles não sabem. Quando você fala, não, e essa música você conhece? Você toca e ele, tá, aquela música que tinha uma mulher que tinha umas coisas na cabeça, umas frutas, né? Carmen Miranda, né? Eles lembram disso, né? Então, essa música aí tem até um arranjo bem bacana aqui com o meu parceiro Marcos Moraes, que foi um parceiro de muitas dessas viagens, que a gente emenda essa música com o Voo do Besouro, que é uma música tradicional erudita, né? A gente fez um arranjo que a gente consegue mesclar as duas e essa é sucesso total. A mensagem principal é ter muita garra, né? Você tem que estar sempre muito focado, você trabalha 24 horas, você dorme pensando no seu trabalho, você acorda, você tem que estudar, se dedicar, né? Acho que o principal mesmo é a dedicação, é gastar tempo para você conhecer o seu assunto direito, né? Acho que o músico ele tem uma coisa assim de chegar, tem uma dedicação perto do atleta, né? Do atleta de performance mesmo, né? Porque você tem que estar sempre pronto para tocar e se você não está estudando, que é o caso de praticar mesmo, né? A sua performance não vai ser a mesma, né? Então, acho que o grande segredo é estudar.